Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas bem legais. Se a gente tem a balança, a gente vai dispensar muitas coisas aqui, como xícaras, copos de medida, colher. Então vamos usar a balança para substituir esses itens. Se não temos a balança, nós vamos usar as medidas caseiras, que são as xícaras e colheres. Eu não sei se vocês já perceberam na cozinha de vocês, quando a gente compra um jogo de talher, ela vem de um tamanho, né? Então aqui nesse jogo de talher, aqui tem a colher de sopa, aqui é sobremesa e a de café. Certo? Aqui essa colher de sopa já é de um outro jogo de colher. Então, olha só a diferença. Não sei se vocês conseguem perceber. Se eu colocar aqui junto, vai ver que uma é maior que a outra. Então, essas coisinhas que às vezes atrapalham a gente na cozinha. Aí, por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa ou você na sua casa tem uma xícara dessa, lembra? A xícarazinha da vovó, a minha eu ganhei faz um tempinho da minha mãe para fazer medidas, mas ela até quebrou a alcinha dela. É a Duralex antiga, né? E aí na outra casa, no outro colega, tem uma xícarazinha dessa, bonita, decorada, né? Aí você fica, qual é a xícara que eu devo usar? Qual a medida que eu devo usar? Qual é a colher que eu devo usar? Então, na confeitaria, a gente estipula o seguinte: se você não tem a balança e você tem uma xícara e você vai fazer uma receita e ela diz lá uma xícara de açúcar e você coloca uma xícara de açúcar com a xícara que você tem. Aí diz 2 xícaras de farinha de trigo, você vai usar a mesma xícara e vai colocar as medidas de farinha de trigo. Você não vai colocar uma xícara de açúcar nessa daqui, 2 xícaras de farinha de trigo nessa, e aí tem uma outra menor para colocar o leite. Então, se você tem que estipular uma medida, se você vai usar um copo americano, você vai usar para toda a receita aquele copo. Se você vai usar essa xícara, você vai usar para toda a receita essa xícara. Se você vai usar essa, você vai usar para toda a receita. Se você vai usar a colher de sopa, que é essa aqui que você tem, você vai usar para tudo que você precisar essa colher. Se vai usar a colher de chá, de café, entende? Vocês conseguem entender essa diferença? Porque se você pega, eu vou pegar aqui, vou botar o açúcar, porque eu aprendi que a gente tem que fazer o mesmo passo, tem que separar os ingredientes. Então eu vou pegar essa aqui, mas eu não tenho outra xícara dessa, eu tenho essa, eu vou botar a farinha de trigo nessa, e aí você pega uma outra, que é um pouquinho menor, e vai e coloca outra coisa. Então as medidas não vão sair corretas. Ok? Se você só tem uma, aí você vai dizer para que serve essas vasilhinhas. Exatamente para isso. Você vai colocar as suas vasilhinhas lá para fazer. Não precisa ser igual a essa, tá? A vasilha que você tiver. Pode ser grande, pequena, não importa. Você vai colocar no local. Tá bom? Separar aqui. E aí eu vou pegar uma xícara de açúcar, vou colocar aqui nessa. Aí eu vou pegar a xícara novamente, vou botar 2 de farinha de trigo. Vou colocar aqui. Uma de leite, coloco aqui. Deu para compreender? Então, não tem desculpa. Se você não tem as ferramentas corretas, você pode usar aqui, você tem em casa, da maneira correta. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui a xícara, que a gente pode dizer assim, essa xícara é usada na confeitaria. Vocês já viram que vende, acho que vendem até nessas lojas que tem de R$1, essas lojas de coisas baratinhas. Eu tenho vários jogos desse, que são esses joguinhos aqui, ó, de medida. Essa aqui são as medidas quase padrão, que o padrão mesmo seria a balança, mas você pode usar. Quando lá fala uma colher de sopa, tá aqui a colher de sopa. Quando fala uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha, é essa. 3/4 de xícara é essa. E assim vai diminuindo, dependendo da quantidade. Meia xícara,
né? Aqui nela vem o escrito e com a quantidade. Não tenho nem a batedeira, não tenho a batedeira pequena e eu queria fazer um bolo, né? Quero fazer um pão ou qualquer coisa que você vai fazer. Então existem outras ferramentas. A famosa e antiga colher de pau, né? Eu não costumo usar tanto, porque como ela é madeira, ela absorve, né, as coisas no alimento e pode juntar bactéria, né? Antigamente a gente usava muito, não tinha problema, não tem assim aquele problema grave, né? Porque ela vai para o fogo, tudo. Mas hoje em dia a gente tem as de silicone que limpam com mais facilidade, é mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Então aqui, ó, tem a colher de pau, a colher de silicone, a espátula, o que você tiver, tendo uma colher, né, e um bowl que deu a sua massa suficiente, você faz qualquer coisa, faz qualquer bolo, qualquer pão, certo? E também existe o fouet, né, que é essa ferramenta aqui, existe de vários modelos. Inclusive tem umas que são de silicone, isso aqui é mais mole, não aconselho muito para bater massa, porque eu não gosto, é muito mole, mas também se faz bolo com ela. Ela serve para misturar a massa, para bater ovos, né? Você quer clara e neve, você não tem a batedeira, você tem um fouet, você bate os ovos, tá certo? E você encontra com facilidade hoje no mercado. Existem outras ferramentas, essa aqui é minha faca de estimação, ganhei da minha avó, quer dizer, herdei da minha avó, né? Foi para minha mãe e a gente usou muito na época com minha mãe, eu usei para abrir o bolo no meio, a gente fazer torta, abrir, e depois eu herdei e eu uso muito ela também. Então tem esse modelo, e existe esse tipo de ferramenta, né, que muitas pessoas têm em casa também, que é para cortar bolo, mas que serve para espatular um bolo, para alisar. Esse tipo de faca que não tem serra também, é muito bom para a gente colocar recheio no bolo. Além de todas as ferramentas que nós já vimos, nós temos também as conhecidas bailarinas. Não sei se vocês algumas pessoas já conhecem, outras é a primeira vez que está vendo. Então esse aqui, ó, é um disco girador que você usa para quando está confeitando os bolos. Existem as mais simples e as mais sofisticadas. Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar lá a perguntinha lá nos comentários, que eu vou fazer questão de responder para vocês. Assim como já teve algumas pessoas me perguntando, né? E eu gostaria de deixar um beijão para todos e que aproveitem o máximo que puderem dessas dicas.